do processo doloroso é extremamente importante para vocês. Para vocês terem uma ideia, 70% de todos os pacientes que procuram um médico, por qualquer motivo, de qualquer especialidade, vão procurar a gente por causa de dor. A dor é o principal sintoma que leva alguém a um médico. Então é importante que vocês saibam disso. Tudo bem? Aqui. Bom, eu não tenho nenhum conflito de interesse nessa apresentação, tá? Eu sou speaker do laboratório Libs, do laboratório Pfizer, mas não tenho nenhum conflito de interesse em relação a essa apresentação, tá? A primeira coisa que a gente vai querer fazer aqui, né? Eu já fiquei um pouquinho bravo porque vocês chegaram atrasados, né? Vários de vocês chegaram atrasados, mas eu vou começar, né? Então vamos quebrar um pouquinho o gelo entre a gente aqui, né? Eu vou querer que vocês façam, né, um exercício agora, né, da gente poder conversar. Então essa aula aqui vai ser bastante interativa, poder conversar bastante, tá? Da gente, primeiro, eu entender para vocês o que significa dor, tá? Qual o significado de dor para vocês, qual o entendimento que vocês têm, né, de dor. Vamos fazer uma divisão aqui mais ou menos no meio da sala, né? Para você, o que é dor para você? Chegou no horário, pode responder. Não vou falar mais disso, né? Mas dor é uma situação que traz desconforto, seu desconforto. Tá. É algo que traz desconforto para você. Então vamos pegar aqui o pessoal que vai, a vizinha do lado, tenta complementar um pouco o que ela falou. Então ela já falou que é desconforto e você complementa, vamos criar uma definição de vocês aqui. É um estímulo negativo, né? Que causa um incômodo. Um incômodo, um desconforto. Tem um estímulo, você colocou talvez uma outra palavra, estímulo. Você aqui, desse grupo aqui. Uma experiência sensorial, estímulo, né? Desconforto. Quer somar alguma coisa aí? Subjetiva. Mais uma? Que alguma coisa não está funcionando, algum problema. Tá. Então vamos lá. Desse grupo aqui a gente chegou que é uma sensação subjetiva, ele falou de um problema, né? Uma sensação subjetiva, que significa, né? Uma sensação subjetiva, tem um estímulo sensorial, significa um problema, traz desconforto. Vamos fazer para essa metade aqui. Começa a criar aqui, você. Sensorial é um estímulo nocivo. Será no fundo? Você? Uma definição desse grupo aqui, então. Vamos ver quem ganhou. Hã? Experiência emocional, estímulo nocivo, né? Pode mudar de acordo com o estado emocional que é a pessoa. Pode mudar de acordo com o estado emocional. Você? Então, ó, estímulo nocivo, né? Emocional. Não tem nada mais a adicionar. Eu acho que, assim, se a gente colocar as duas definições juntas, dos dois grupos, a gente vai ter praticamente a definição da IASP, da Sociedade Internacional de Estudos da Dor. Ainda faltou uma coisinha, que é bem interessante, que realmente vocês ainda não entenderam e vão entender daqui a pouco, tá? Então, realmente nós não vemos a dor, tá? Essa é a definição da IASP. Então, vocês deram as duas definições, né? Então, vocês falaram em experiência sensorial, eles falaram na emocional, né? Vocês se complementaram, né? Alguma coisa de desconforto, desagradável, né? Associado a um dano tecidual, né? Ou seja, a lesão. Perfeito? Perfeito. O que vocês não falaram, né? E o que é curioso, porque realmente os médicos de maneira geral não entendem isso, né? No começo, né? Precisa ter essa aula aqui, ou precisa viver um pouquinho nesse mundo da dor, para entender que esse fenômeno chamado dor, né? Ou seja, essa experiência sensorial e emocional desagradável,
ela realmente pode estar associada a uma lesão, mas não necessariamente. Certo? Eu não preciso ter lesão. Vocês concordam com isso? Tranquilo? Vocês conhecem aqui, estamos dois grupos aqui, vocês conhecem, alguém daqui conhece alguma dor sem lesão? Pode falar. Dor sem lesão. Alguma doença, por exemplo, alguma doença que tem uma dor, cujo sintoma seja dor, que você não tem a lesão. Depressão? Não, mas assim, dor não é um sintoma da depressão. Você pode procurar ali no DSM, né, no diagnóstico mentais, lá, não dá, não concordo. Desse grupo aqui, dor sem lesão. Enxaqueca. Simples assim. Você vê que assim, a gente não está falando de nada, né, que seja estratosférico. Ah, nossa, que nunca vou ver na vida. Né? O cara está falando de uma doença lá que não existe. Não, são de coisas extremamente reais, né? Extremamente do dia a dia. Do pronto-socorro, do neurologista, do clínico geral, né, da ginecologista, e vê um paciente com enxaqueca. E é uma dor, sem lesão. Bom, é lógico que existem, né, muitas coisas. O diagnóstico de enxaqueca é relativamente fácil e aceitável, mas muitas vezes vocês vão ter, por exemplo, um paciente com uma polioneuropatia periférica, um paciente com diabetes, polioneuropatia periférica, que chega para você e fala assim: ó, doutor, mas queima meus pés a noite inteira. Não consigo dormir, eu tenho que ficar andando naquela cama. E você olha pro pé dele, não tem nada no seu pé. Certo? Não tem lesão nenhuma. Não está vermelho, não tá inflamado, não tem corte. Por que queima? Cadê a queimadura, né? Mas ele fala que queima a noite inteira. E muito pelo contrário, né? É um paciente que você vai testar a sensibilidade. Os pacientes praticamente não tem. Ele pode não ter sensibilidade. Então o paciente tem dor onde nem tem sensibilidade. Então, por isso que essa definição da IASP, definição é uma coisa chata, mas é muito interessante, porque ela traz algum entendimento já de cara, né, para o médico entender esse fenômeno de dor. Então, daqui para frente, vocês vão evoluir nesse módulo de dor, né, vão evoluir com várias doenças, várias etiologias, e vocês vão ter que entender que a dor, então, é essa experiência, que ela é modificada para aspectos emocionais, né, é uma experiência sensorial e emocional ao mesmo tempo, mas que tem, né, e que está relacionada a uma lesão, ou seja, eu posso procurar essa lesão atual, potencial, por exemplo, uma angina, por exemplo, né, você não tem marcador, né, você não tem troponina subindo, você não tem marcador, ou seja, você não lesou o músculo, mas o paciente tem dor, avisando de que alguma coisa está errada, alguém falou isso, né, algo está errado, né, avisando que alguma coisa está errada, a dor pode ser isso, mas eu posso não ter lesão nenhuma e a dor apenas ser descrita em termos de tais danos. Como aquele paciente da diabetes que fala: nossa, meu pé está queimando, como se tivesse uma queimadura. A minha cabeça na enxaqueca, né, na migrânia, está explodindo. Né? Nossa, lateja, como se tivesse inflamado. É isso. Mas você não tem essa lesão. Tudo bem? E agora vamos partir para uma coisa interessante. Ele falou para mim aqui, para de mexer no celular, mas meu filho... Eu estou escrevendo. Depois eu dou a aula para você inteirinha, tá? Você pode pegar ela inteirinha. Prometo para você. Meus filhos, ó, eles já estão velhinhos, já estão bravos, já tem 12, 13, 14, já não pode ficar no celular. Né? Uma coisa interessante, ele falou assim que a dor avisa algo que está errado. Perfeito? Você que disse. Tá? Vocês acham que sempre é assim? Sempre é assim? Porque assim, se ela avisa algo que é errado, é uma coisa boa. Ou seja, a dor é boa. Vocês concordam? Então é isso que a gente vai ter que conversar aqui pra frente. A dor é boa? Não, mas assim, depende, mas se ela for um aviso, mas quem sofre de enxaqueca não acha que a dor é boa. Né? Então assim, eu queria que você já pegasse esse conceito de pensar, vocês vão sair com alguns conceitos de hoje.
Talvez vocês falem, nossa, eu saí dessa aula aqui e não aprendi nada. Né? Aquele cara lá falou um monte de conceito para mim, eu vou sair meio flutuando daqui. Mas, de qualquer maneira, eu acho que esses conceitos são importantes para vocês. Porque vocês vão começar a pensar, né? De que, por exemplo, a dor é boa? De certa maneira, sim. Se ela for um aviso, sim. Como eu falei para vocês, um dano tecidual, tipo uma angina, vai levar o paciente ao médico. Isso pode salvar a vida dele. Mas um paciente com enxaqueca, provavelmente, um paciente com migrânia não vai achar tão legal assim. Não é útil para ele. Então, o primeiro conceito que vocês vão ter é que existe uma dor útil e uma dor inútil. Tá? Então, assim, a dor útil, ela serve por proteção. Vocês já ouviram falar de uma polidropatia sensitiva, tá? Que é um distúrbio nos canais de sódio. Lembra? Os canais de sódio fazem o quê? Promovem a despolarização, né? A despolarização e a condução do estímulo. Existe um tipo de canal de sódio específico que quando você tem uma mutação no gene que codifica esse canal, ele produz uma neuropatia sensitiva que a gente chama de insensibilidade congênita à dor. Já ouviram falar nisso? De pessoas que não têm dor. Que bom, né? Felicidade dessas pessoas. Não tem dor a vida inteira. O que acontece com eles? Se machucam, não aprendem. Se machucam. Você falou o quê? Não aprendem. Fantástico. Eu adorei você agora. Palmas para ele. Eu tenho que ter seu parabéns. Ele falou que eles se machucam e não aprendem. Porque ele já foi num conceito mais adiante. Você assim, é para dar palmas mesmo, é verdade, tá? Não é brincadeira não. Ele conseguiu pegar um conceito que é um conceito que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Fantástico, porque a dor é para aprender. Se você colocar o neném que põe a mão na tomada, nunca mais põe, porque ele levou um choque. Não é isso? A dor tem essa característica de aprendizado. Esse paciente não é nem questão de não aprender, ele pode considerar isso, mas assim, o que acontece? Ele realmente se machuca, ele tem infecções e não avisa, né? Ele tem infecções, ele tem fraturas, ele morde a língua, né? E tem várias infecções. Então, um paciente, a dor é boa, ela tem um aspecto bom, não é totalmente ruim. Então, o paciente que tem insensibilidade congênita à dor, ele vai ter múltiplas fraturas, escaras, né? E vai ter a sua vida abreviada. Eu, por tratar de dor, é lógico, eu conheço poucos pacientes com ansiedade congênita, me procuram, certo? Mas durante a minha residência, eu fiz lá no Rio Grande do Sul, existia uma menina lá, ela foi abandonada pelos pais e criada dentro do hospital, que era uma menina com necessidade congênita de dor. Eles não tinham como criar fora do hospital. E ela morava praticamente no clínico, com a gente. E ela tinha, na época ela tinha 14 anos, era uma adolescente, ela não tinha nenhum dos membros, amputados 4 membros. Por fraturas, por infecções. Então você vê o resultado, né? O fato de você não ter dor. Então das inúmeras complicações, né? Ela sofreu várias amputações por conta disso. Tá? Então, a dor é boa. E agora a gente vai tentar entender um pouquinho, né, esse processamento neural. Né? A gente fala assim, qual que é o substrato neural da dor. E a gente vai tentar quebrar um paradigma de vocês. Porque o que vocês aprendem na neuroanatomia? Né? O que vocês aprendem na neuroanatomia? Como é que é os sistemas de condução de dor? Como é que é o sistema de condução de dor que você aprendeu lá na neuroanatomia e em outras cadeiras aí? Que você aprende? Você recebe um estímulo que ele vai se desenvolvendo e vai chegar ao córtex. Isso, perfeito. Então, o que ela aprendeu foi isso, né? De que recebe um estímulo, né? Esse estímulo acende pelos aferentes primários, né? Os nossos receptores, lembra? É um neurônio pseudobipolar. Lembra disso? Né? O corpo do neurônio está onde? Está no gânglio da raiz dorsal. Certo? Então aqui, ó. O corpo do neurônio está no gânglio da raiz dorsal. É um pseudobipolar, né? Ele tem um fiozinho para cá, um fiozinho para cá. Esse aqui vai fazer então a primeira conexão, a primeira sinapse dele, certo? No couro dorsal da medula, naquelas lâminas de Rexed, lembra? Né? Lâminas de Rexed de 1 a 5, são as mais
envolvidas com a dor. É um trato que decursa logo que entra, lembra disso? Passa por todo lado. E ascende pelo trato espinotalâmico. Então vai se projetar até o tálamo tem projeções corticais, que vão no cérebro. É isso que você aprendeu. O que cai por terra? Né? O que cai por terra? A primeira coisa, a gente falou que existe dor sem estímulo. E a sua dor precisava do estímulo. Não é verdade? Eu precisava, né, de um estímulo nocivo, um estímulo nociceptivo. E agora? Como é que eu explico a dor da neuropatia diabética? Como é que eu explico a dor da enxaqueca? Né? Então, você vê que esse modelo não funciona exatamente porque eu não tenho, muitas vezes eu não tenho nenhum estímulo nocivo. Mas eu ainda continuo tendo dor. Mas tá certo, a gente tem que aprender isso também. Então, assim, essa dor, né, que você aprendeu é uma dor que exige transdução. O que é a transdução? Então, eu tenho moléculas do meu noceptor, no meu aferente primário, tem moléculas, né, que vão traduzir um estímulo mecânico, por exemplo, né, num estímulo elétrico. Ou um estímulo térmico, se está quente, muito quente, dói. Se está muito frio, né, um estímulo térmico, frio, quente, um estímulo mecânico, intenso, eu vou traduzir como um estímulo elétrico que vai acender, né, o neurônio primário, vai degustar o trato espinotalâmico e córtex. Beleza. Tá? O que eu quero que vocês entendam? Que quando vocês deram a primeira definição de dor, sensorial, emocional, é transformada pelas emoções, né? Então que vocês esqueçam um pouquinho, porque isso parece muito passivo, né? Isso parece um modelo cartesiano ainda, né? O modelo do Descartes do século XVII, né? Que ele falava assim, olha, quando aquece, quando a pessoa está... Lembra que tem um desenho do homem perto da fogueira? Tudo tem esse desenho aí. Um homem que está com o pé perto da fogueira, aquele calor entra pelo corpo, vai até o cérebro, expande, e aí o cara sente dor. Parece isso ainda. Quando a gente fala desse tipo de relação, a gente está pensando ainda cartesianamente, como se fosse uma coisa passiva, né? Como se fosse só a transferência de um determinado input, né, o seu estímulo, para o sistema nervoso central. E dor não é só isso. A gente poderia definir um pouquinho melhor, né, esse processo. A gente fala assim, ó, que a dor é um processo ativo. Ou seja, não é um processo passivo, não é só transferir de impulso. Parte está no sistema nervoso central, parte está no sistema nervoso periférico. Esse processo, tá? E ele é caracterizado por múltiplas mudanças plásticas que juntas determinam o ganho do sistema. Que coisa difícil, né? Mas bonita. E ele já falou para nós antes o que significa isso. Aprendizado, não é isso? O que são essas mudanças plásticas que determinam o ganho no sistema? Aprendizado. Né? Ou seja, quando eu sinto dor, eu faço mudanças plásticas no sistema nervoso central. Eu produzo memória, né? Eu produzo a facilitação sináptica. Memória não é isso? Memória é facilitação sináptica, só isso. E determina um ganho no sistema, ou seja, dor, eu não foi feito para se acostumar com ela. Dor foi feito para eu me afastar dela, do que me dá dor. Então, assim, existe um ganho no sistema, existe uma propensão a você sentir mais dor, a você estar sensibilizado para aquele evento, para que você não sinta mais a dor. Perfeito? Legal, né? Olha lá, né? Aquela figura do Descartes, que era, isso no século XVII ele já escreveu isso, que era o fogo que entra pelos canais, né, que vão estender aqui, que vão o que a gente pensava há meia hora atrás é muito parecido, né, com o que o Descartes pensava no século XVII, mas a gente já percebeu pelas nuances da dor, pelas doenças que a gente conhece que tem dor, pela dor sem estímulo, pelo ganho, né, pelo ganho emocional, pelo aprendizado que a gente tem com ela, que não é bem assim. Agora que vocês já estão bem sabidos nessa, né, vocês já começam a entender então que existe uma dor fisiológica, a dor boa. Depende, a dor, né? Depende.
Existe uma dor boa, uma dor fisiológica. É aquela dor, então, que essa sim, ela é solicitada com um estímulo nocivo. Ou seja, uma dor chamada nociceptiva. Isso é um nome bonito para ela. Dor nociceptiva. A dor que você ela apareceu por um estímulo nociceptivo. Essa dor fisiológica, ela representa a atividade de nociceptores periféricos, receptores de dor. Então é fantástico. Dá uma foto para você, Celso. Você chegou 30 minutos atrasado. Deixa eu tirar um selfie para você. Sim. Não, fantástico, né? O cara chega 30 minutos atrasado na aula, o cara realmente não tá a fim de assistir aula. Desculpa, não teve jeito. Foi o recorde, eu acho. Então, essa dor, ela representa a atividade dos periféricos. Certo? Junto com essa dor boa, o que você tem? Reflexos sensitivo-motores. Se eu sinto dor, né? Existe uma conexão muito rápida ali na própria medula mesmo, entre aqueles receptores de dor, né? Os receptores sensitivos, né? E neurônios que são motores que vão sair pelo corno anterior da medula e vão fazer com que eu me retire, um reflexo de retirada. Se eu vou queimar minha mão, se está quente, eu já retiro rapidamente. Certo? Existe com a dor um aumento de consciência, né? Uma resposta emocional. Ninguém é inerte à dor, a não ser um esquizofrênico, catatônico, né? Mas fora disso, ninguém vai responder com emoções à dor. Tá? Uma resposta neuromoral, taquicardia, né? Aumento da pressão, sudorese, né? E uma resposta autonômica, certo? Vasodilatação, reflexos vagais, seja o que for aí. Quando eu às vezes te falo uma coisa do tipo assim, começa a pensar, começa a entrar em você, né? Começa a entrar, por exemplo, ele ali tá com a mão na boca ali, coitado, ele tá ali viajando, né, nessa. Você acha que o que eu estou falando é muito esquisito? Tá. Você vai ser médico. Vai chegar um paciente para você no pronto-socorro e a queixa dele é dor abdominal há 3 dias. Começou com dor no umbigo, tá? Pele umbilical, e agora está bem localizada na fossa ilíaca direita. Suspeita sua. Bem simples. Fácil. Vamos lá. Fácil. Quais características do exame clínico desse paciente vão chamar a atenção para você da apendicite? O que você espera encontrar quando você examinar esse paciente? Dor. E mais? Dor, tá bom. Existe um estímulo nocivo, periférico, inflamou, certo? Inflamação. Inflamação significa, né, aumento de prostaglandinas, né? E sensibilização dos meus nociceptores periféricos. Né? Dor. O que mais? Você espera encontrar no exame físico? Quando você palpar o abdômen desse paciente, como é que tá? Vamos facilitar as coisas. Hã? Febre, né? Febre. Por que febre? Porque é inflamação, né? Ele tem toxinas que vão estimular prostaglandinas que lá no hipotálamo fazem febre, por exemplo. Aumentam, né, a temperatura corporal do paciente. Quando examinar o abdômen dele, quando você palpar, como é que vai estar? Vai estar mole ou duro? Facilitar mais ainda, né? Eu estou tentando. Mole ou duro? Hã? Vai, essa turma de cá. Mole ou duro? Duro. O que significa esse abdômen duro? Né? Reflexos vísceros-somáticos, no caso. Certo? Reflexos de dor. Reflexos sensitivos. Se está doendo, ele vai fazer uma contração da musculatura abdominal. Então, essa musculatura abdominal representa reflexos vísceros-somáticos. Ou seja, faz parte do entendimento da dor você entender todas as conexões que eles fazem num caso de dor aguda, porque isso vai traduzir até um melhor diagnóstico seu. Eu espero encontrar isso.
Se eu encontrar um abdômen depressível, facilmente, opa, que história é essa? Apendicite é essa? Não parece, né? Se é apendicite, opa, alguma coisa pode estar errada no meu diagnóstico. O que mais você espera? Se você colocar um estetoscópio na barriga do paciente, o que você vai encontrar? Estetoscópio, você vai escutar os ruídos hidroaéreos. Estão aumentados ou diminuídos? Diminuídos. Por quê? Reflexos autonômicos. Então a gente espera que um paciente com dor tenha reflexos somáticos e reflexos autonômicos. Por quê? Ele vai ter um estímulo, né, autonômico, simpático, do sistema nervoso simpático. Né? Lembra? A cadeia simpática está lá na coluna intermédia lateral da medula, de T2 a L2. E o que faz a ativação do sistema nervoso simpático? Inibe a peristalse. Então eu espero encontrar um silêncio abdominal. Eu coloco, não escuto nada. Se os ruídos hidroaéreos estiverem normais ou aumentados, opa, eu posso não ter essa. Então você vê aqui, o que a gente fala, que parece estratosférico, parece uma coisa que, isso eu nunca vou usar, isso aqui é só conceito. Não, é um conceito que vai estar me ajudando a raciocinar clinicamente. Tá? Se eu tenho uma falha de apendicite, eu tenho que pensar, opa, ele tem dor. E alguém que tem dor, eu espero encontrar esse paciente com reflexos, com alterações autonômicas, eu espero encontrar isso. Como é que você acha que um paciente que está infartando vai estar no pronto-socorro? Coradinho, liso assim? Não. Como é que ele vai chegar? Você olha para um paciente infartando e ele está pálido e sudorético. Né? Se você olha para a cara dele, esse cara está infartando, põe uma mata aqui para oxigênio, né? Oxigênio de e aspirina, mona. Vai estar bloqueador também, pode dar. É isso? Tudo é automático na gente. Por quê? Porque a gente, né? Porque você olhou para ele e falou, esse cara está infartando. Porque ele tem reflexo autonômico. Como é que você está com uma cólica renal? Né? Você está pálido, sudorético. Então você vê que a dor fisiológica, ela tem essas características. Quando eu pego um paciente com dor crônica, já não é a mesma coisa. Né? A dor sem impulso nocivo, talvez não seja tão igual. Né? Quando a gente pega um paciente com migrânia, sempre tem associado vômito, existe estímulos de alguns centros, né, dentro do cérebro. Quando a gente vai pegar um paciente, por exemplo, com neuropatia diabética, você não vai encontrar, né, essas respostas autonômicas. Às vezes você vai olhar para o pé dele, não tem nada. Não tem nada diferente. É uma pele íntegra. A gente não vai encontrar essas alterações. Por isso que eu falei para vocês, né, que a gente você vê que faz diferença a gente reconhecer. Já de cara, se esse paciente tem uma dor aguda, uma dor fisiológica, né, ou uma dor não assumptiva. A dor fisiológica, então, vocês já chegaram a essa conclusão, ela é essencial à vida. Né? Os pacientes que não têm dor vão sofrer as consequências. E isso faz parte, né, da nossa evolução. Nós evoluímos, né, para uma plasticidade neural, né, ou seja, memória, adquirindo então a capacidade de detectar-se e lembrar-se do perigo, coisa que os seus colegas já falou 3 slides atrás. Viu? Por isso que mereceu essa palmas. Porque realmente ele pegou um conceito bastante interessante, bastante difícil da gente, né, dos médicos a princípio entender. Agora nós vamos, né? Bom, existe uma dor boa. E essa dor aí é boa? Esse é um paciente com artrite reumatoide. Então, ó, os dedos estão inchados, né? Nódulos de Aberdeen, nódulos de Bouchard, né? Os dedos estão inchados, vermelhos, tem uma inflamação aí na mão. Né? Para essa paciente, tudo é difícil. Pegar um copo d'água é difícil, não tem força. Andar é difícil. Se relacionar com as pessoas é difícil. Né? Esse processo aí. Então vocês vão entender mais um conceitinho. Você vê que essa aula é uma aula de conceitos. Vamos sair daqui, né? Opa, eu acho que eu entendi, pelo menos, qual o significado da dor para o médico. Né? Então, assim, qual que é a diferença dessa paciente, né,
do que o que a gente estava falando. Tá? O que eu falei para vocês? Que essa segunda paciente, essa paciente anti-inflamatória, várias atividades usuais dela, habituais, são dolorosas para ela. Se relacionar, fazer sexo, tudo para ela dói. Esse não é o estado fisiológico. Tá? O estado fisiológico, então a dor fisiológica, e a gente, ou seja, normalmente, o que a gente tem? A gente tem experiências sensoriais distintas, com estímulos de baixa intensidade, não nocivos, e estímulos de alta intensidade nocivos. Vocês concordam com isso? Vocês conseguem distinguir claramente o que é bom e o que é ruim. Então, o que é nocivo para vocês e o que não é. Por aprendizado, você descobriu que pôr a mão na panela quente é ruim. Abraçar a namorada é bom. Mais ou menos. Mas não é assim. Então você distinguiu isso. O que é interessante? Olha que coisa bonita filosófica. Quando o paciente com dor crônica, ele perdeu essa capacidade. A gente fala que ele tem uma hipersensibilidade disfuncional. Se a gente pudesse definir a dor crônica da melhor maneira possível, eu acho que essa, para mim, é a melhor definição. A dor é quando você perdeu a capacidade de discriminar estímulos nocivos de não nocivos. Beber um copo d'água é gostoso quando está com sede. Para aquela paciente com artrite reumatoide talvez não seja, porque ela tem que pegar um copo e isso dói. Abraçar a namorada é bom. Quando você está com dor, pode não ser. E as meninas também têm disso, elas não gostam de ser abraçadas quando tá com muita cólica menstrual, está com enxaqueca, não quer nem saber de você também, não é isso? Então a dor não fisiológica, ela pode nem, as meninas podem nem querer saber da gente também. Por quê? Porque há uma discriminação, há uma perda de discriminação entre estímulos nocivos e não nocivos. Quando um paciente tem, por exemplo, uma neuralgia pós-herpética, ele teve herpes, sarou a herpes, ou seja, não tem mais lesão, e ele permanece com uma dor contínua na região da herpes torácica. Esse paciente não pode usar camisa, que dói. O simples toque dói, tomar banho dói, o vento dói. Então você vê, vento é um estímulo nocivo de alta intensidade? Não. Tomar banho é estímulo nocivo? Não. Então, nesse processo de dor crônica, ele perdeu a capacidade de diferenciar o que é nocivo e o que não é. Ficou claro para vocês isso? Não é legal isso? Essa é uma filosofia pura. E é a melhor, talvez, entendimento. Porque a gente começa a falar de dor aguda, dor crônica para vocês. O que vocês pensam? A dor aguda é uma dor que dói pouquinho, e dor crônica é uma dor que dói por bastante tempo. Vocês pensam sempre na definição de tempo. Vocês não estão totalmente errados. Na verdade, o CID-11, que vai sair, aquela classificação internacional de doenças, eles usam, para diferenciar dor aguda de crônica, um conceito de tempo. Infelizmente é isso. É o possível. Por entendimento geral, então se usa que até 3 meses a dor é aguda, a partir de 3 meses a dor é crônica. Mas vocês sabem hoje, mesmo isso que definiu foi a própria IASP, Sociedade Internacional de Dor. Mas mesmo eles sabem que esse conceito não está completamente certo. Do ponto de vista de classificação, categorização, para fins de convênio, para fins de classificação de doenças, que é o caso do CID, é o que é possível. Não dá para a gente evoluir num conceito tão avançado para fazer esse tipo de coisa. Não é prático falar nesse tempo. Mas o que a gente sabe? Que a dor crônica já é crônica desde o começo. Que a dor aguda, a dor fisiológica, ela se distingue no substrato neural, desde o começo. Uma tem um estímulo nocivo, persistente, no caso da crônica, ou não tem estímulo nocivo, no caso da dor crônica. Então, uma dor é útil, a outra dor é inútil. Para eu
tenho uma dor crônica, o que eu preciso? Né? A dor aguda eu tenho um estímulo nocivo que temporalmente, ele se esgota temporalmente, digamos assim. Na dor crônica, o que eu tenho? Ou um estímulo nocivo que persiste no tempo, a cardiologite reumatoide, por exemplo, ela está sempre inflamando, é um estímulo nocivo persistente, ou eu não tenho estímulo nocivo. Eu tenho uma dor não nociceptiva. Uma dor onde eu não tive, né, o estímulo daqueles nociceptores, onde aquela via que você conhece já não vale tanto para esse tipo de... já não explica tanto esse tipo de dor. Dor crônica, então, é aquela dor sem aparente valor biológico. Ela persiste além do processo de cura. Essa é a definição da IASP. Para questões do CID-11, ela falou que dor crônica é aquela acima de 3 meses. Vou falar para vocês, a dor crônica existe porque ou o processo nociceptivo é persistente, que é o caso da reumatoide, por exemplo, né? Ou mecanismos não nociceptivos estão envolvidos. Certo? Se vocês querem, depois eu passo para vocês os slides todos, tá? Pode ficar com a apresentação. Copia no computador aí, eu tenho que entrar aqui um pouquinho. Bom? O que envolve, né, o processo de dor? Eu falei para vocês que não era um processo simples, né? Não era um processo só de um estímulo nociceptor, né? Era um processo passivo. Era um processo que envolvia características periféricas e centrais. Tá? Perifericamente, então, e é um processo que ela tem ganho no sistema. Como é que eu faço esse ganho no sistema? Como é que eu faço o paciente não se acostumar com a dor? Como é que eu faço ele se lembrar de que a coisa é perigosa? Né? Por processos de aprendizado. Né? Ou esse processo de aprendizado, ele é central, ou ele é periférico. Periférico não poderia chamar de aprendizado assim, mas esse processo de aumento do ganho de sistema pode ser periférico e pode ser central. Quando eu falei para vocês de aquela definição bonita, filosófica, de que você, na dor aguda, você tem discriminação entre estímulo de alta intensidade e estímulo de baixa intensidade, né? Já está subentendido para vocês que a dor nociceptiva existe um estímulo de alta intensidade, certo? Acredita nisso? Né? Os nociceptores periféricos, né, eles são nociceptores de alto limiar. Você consegue provar isso? Consegue. Pega o cidadão aqui, pega ele como cobaia. Funciona? Dá um nome. Dá uma nossa cobaia. Estou pegando a caneta dele, tirei a ponta, também, né? Então, assim, eu estou tocando a caneta dele, ó. Uma certa pressão. Dói? Não. Então, assim, e você sente a caneta. Ou seja, os receptores de tato são receptores de baixo limiar. Com baixo limiar, com baixa intensidade do estímulo, ele já sentiu onde está a caneta. Ele sabe localizar a caneta. Se ele fechar o olho, ele sabe, olha, está no meu antebraço. Certo? Só que não evoquei dor. Se eu começar a aumentar esse estímulo bastante, está doendo? Já está doendo. Né? Então, assim, eu precisei aumentar o meu estímulo, dar um estímulo de alta intensidade para começar os nossos receptores periféricos, as fibras, né, nervosas livres, né, começarem a se modificar. Ou seja, moléculas que tem ali, né, transduzirem, né, ou seja, traduzirem, vamos colocar assim, que é a transdução, né, assim, traduzir esse estímulo mecânico em estímulo elétrico e conduzir como dor. São processos diferentes. Tá? Ele perguntou para mim assim: os receptores de temperatura são os mesmos para dor? Ou seja, eles respondem como os mais dolorosos? Não. Não. Senão, essa resposta é muito boa. Essa pergunta é muito boa. Tá? E você já pegou para você? Não. Realmente eles são traduções diferentes. Na verdade, você sabe que dor são fibras nervosas livres, né? E essas moléculas que fazem essa transdução de dor só recentemente foram estabelecidas. Agora que a gente conhece já, né, quais moléculas na célula fazem essa transdução. Então não. Quando eu tenho um estímulo térmico
intenso, ele vai estimular essas moléculas que estão em fibras vivas. Não são aquelas fibras de temperatura. Mas por que a pergunta é muito boa? É muito boa porque eu estou falando, nós estamos inicialmente falando de um processo periférico. Tá? Então eu falei para você, não, no processo periférico, o que eu tenho? Eu tenho a sensibilização dessas fibras nervosas nociceptivas, que podem fazer de alto limiar se transformar em fibras de baixo limiar. Tá? Só que pode acontecer, mas pode acontecer desse estímulo ser muito térmico, ser muito intenso, né? E ele ser traduzido de alguma maneira lá pelo cérebro com dor? Talvez. E aí você vai ficar se perguntando como é que faz isso. Fica matutando aí como é que acontece isso. Entenderam essa pergunta? Porque assim, quando eu estou falando de coisas fisiológicas, mais ou menos é isso. Eu tenho uma fibra que conduz dor, uma fibra que conduz tato. Tá? Então são realmente essa transdução ela é relativamente específica. As moléculas separadas vão fazer esse tipo de coisa. Você sente, quando eu estimulei de alta intensidade aqui, de baixa intensidade, eu estimulei aquelas fibras que vão conduzir tato mesmo. Quando eu estimulei de alta intensidade, eu estimulei realmente fibras nociceptivas. Mas existem situações que eu vou encostar esse canetinho em você, você vai estar doendo. E agora? O que aconteceu? Duas hipóteses. Ele está falando baixinho, deixa eu estar falando alto para vocês o que ele está falando. Ele falou para mim assim, ó, se acontecer de eu encostar a caneta e sentir dor, eu tenho duas hipóteses. A primeira ele falou, olha, substâncias aqui perto, no meio, fizeram com que aquela fibra minha, que era de alto limiar, se passasse para baixo limiar. E a segunda hipótese, qual que é? Que aquela fibra de tato agora está conduzindo dor. Você acha que isso pode acontecer? Porque você vai falar. Também. Eu vou falar isso. A gente vai também talvez aumentar esse entendimento. Mas, inicialmente, como eu estou falando de sensibilização, vamos pegar esses dois conceitos. Que substâncias, você já pegou a via periférica aqui. Que substâncias são essas que vão fazer com que a minha fibra de baixo limiar se transforme em alto limiar? Substância B. Mais alguma? Vamos fazer. Prostaglandina, mais alguma? Esse lado? Histamina. Bradicinina. Perfeito. Essa sopa de substâncias, de agentes, né? Potássio, né? Essa sopa de agentes que vão fazer, né? Que modifiquem o meu, né? Nociceptor. O limiar, vão modificar o meu limiar do nociceptor. Vão produzir inflamação, tá? Inicialmente, né? Deixa eu pegar. Né? Essa sopa aí, certo? Uma sopa, histamina, bradicinina, prostaglandina, substância B, citocinas, fator de crescimento do nervo, né? Aí, serotonina, neuropeptídeos, vários, né? Fator neutrófico derivado do cérebro, vários que vão fazer com que você tenha uma inflamação. Então o que acontece? Essas substâncias vão modificar a sensibilidade, vão fazer com que aqueles meus nociceptores periféricos de alto limiar se transformem em nociceptores de baixo limiar. Um exemplo prático disso: você é branquinho, foi tomar sol na praia, ficou uma queimadura solar. Né? Até então, né, se eu encostar a mão no seu ombro, não dói nada.
Depois da queimadura solar, eu só de encostar, ai, tira a mão, dói. O que aconteceu? Né? Se eu olhar a sua pele, como é que ela está? Inflamada. Vermelha, quente, inchada. Edema, calor, rubor. Né? Artrite. Está inflamada. Se está inflamada, eu tenho que os meus nossos receptores periféricos, então agora que eram de baixo limiar, se transformam de alto limiar. Tudo bem até agora? Pronto, explicado. Fácil. Olha lá. Certo? Esse processo de sensibilização periférica, ele se traduz, né, tanto a sensibilização periférica como a central, dentro de um sintoma chamado alodínia. O que é alodínia? Tem gente que fala que é alodinia. Eu gosto de chamar de alodínia. O que é alodínia? Põe um acento. Hã? Alguém sabe? Quando estímulos não nocivos machucam. Hã? Quando estímulos não nocivos causam dor. Quando estímulos não nocivos causam dor. Então essa vocês vão ter que descrever isso no programa. O paciente tem alodínia. Por que vocês vão ter que descrever? Porque como é que vocês fazem diagnóstico? Né? Uma coisa interessante de vocês, enquanto fazem medicina, é vocês aprenderem a fazer diagnóstico. Tá? E vocês vão ver que o diagnóstico é um aprendizado mesmo, é um treino. Né? Vocês vão ser melhores diagnosticadores no 6º ano que no primeiro. Vocês vão aprender mais. Quando vocês tiverem 10 anos de profissão, vocês vão ter mais, melhor ainda, 20, mais ainda. Então vocês não maltratem com nós velhinhos, porque nós sabemos fazer diagnóstico mesmo. Por quê? Porque com o tempo, você vai estruturando caixinhas no seu cérebro que chamam a atenção. A gente vai classificando as coisas. Um modo que a gente aprende a fazer diagnóstico é categorizando as coisas. Então, por exemplo, toda vez que alguém fala que eu escrevo lá alodínia, opa, por isso que é interessante que quando vocês vão fazer uma história clínica, né, vocês usem termos médicos. Então assim, não, paciente tem dor quando toma banho. Não. O paciente fala dessa maneira, né? Mas quando a gente escreve a anamnese do paciente, se acostumem a usar termos clínicos. Porque isso vai fazer com que você acesse no seu cérebro algumas caixinhas. Né? Você vai começar a categorizar as coisas. Porque toda vez que você falar assim, em dor lombar referida para a perna, né? Opa, radicopatias, quais são? Você abre as possibilidades diagnósticas. Toda vez que alguém fala em alodínia, opa, sensibilização, central ou periférico. Se o paciente tem dor só de encostar, opa, tem sensibilização. Ou periférico ou central. Já abriu minha caixinha, opa, qual que é o diagnóstico? Então eu já começo a procurar coisas, entendeu? Então isso é alodínia. Quando você tem dor provocada por um estímulo não nocivo. Então um estímulo de baixo limiar. Tudo bem? Mas chegamos ao ponto, né? Chegamos ao ponto aonde não tem inflamação. Certo? Esse paciente aí, ó, herpes zoster, aqui já está quase curando, já tem algumas bolinhas, né? Mas daqui a 3 meses não vai ter nada, a não ser talvez uma pigmentação alterada. Não está inflamado, não está quente, não tem edema, né? Então não tem calor, edema, rubor. Não tem. Eu olho para a pele dele, está normal. Temperatura? Normal. E o paciente fala que doutor, não encosta que dói. E agora? Né? E agora? Não tem mais a sopa de inflamação. Não tem inflamação. Certo? Como é que eu explico, né, esse processo? Por que ele tem alodínia ainda? Certo? Por que ele tem alodínia? No primeira vez, né, quando eu falei em sensibilização periférica, eu falei de uma sopa inflamatória que está transformando o meu limiar no nosso receptor. E agora? O meu nosso receptor está com o limiar normal. Não tem inflamação, o limiar dele está normal. Então é provável que agora o que você falou, entendeu? Agora é provável que está acontecendo o que você falou. Talvez as fibras mecânicas de baixo limiar estão conduzindo estímulos
que estão sendo traduzidos como dor. Por isso eu falei para você que espera um pouquinho a história da térmica. Fibras que não nociceptivas podem conduzir dor? Depende. Se há um processo de sensibilização central, como você falou. Então, alguma coisa está acontecendo lá no sistema nervoso central, que agora aquelas conexões das fibras, eu não mudei a fibra está se conectando no mesmo lugar, concorda? A sinapse é a mesma, a fibra tátil está se conectando lá na medula, aonde deveria se conectar, não mudou de repente lá de sinapse. Mas agora essa informação está chegando no cérebro como um estímulo nocivo. O que aconteceu? Essa dor, essa aludinha, né, ela é conduzida por fibras não nociceptivas, né, não noceptores. São conduzidos por fibras abertas, fibras mecânicas. Noceptores, né, são receptores de alto limiar. Vou fazer isso aqui. Aí tá. Se eu volto aqui, tá? Permite. Então, o que está acontecendo? A beta, fibras grossas, né? Mecanorreceptores, por quê? Porque os nociceptores de alto limiar normalmente são fibras finas, fibras do tipo C e do tipo ADEL. Fibras não mielinizadas ou fibras pobremente mielinizadas. Mecanorreceptores são fibras grossas, né? Fibras de baixo limiar, fibras mielinizadas, fibras grossas, que normalmente levam estímulos inócuos, estímulo do toque, por exemplo, estímulos táteis. Só que agora, o que está acontecendo? O paciente teve herpes lá, né? E agora ele está tendo alodínia. Agora, ele não sente tocar, a roupa, o vento, o banho, para ele é doloroso. Então, o que está acontecendo? Está acontecendo que os estímulos conduzidos por essas fibras mecanorreceptoras da beta estão fazendo um estímulo, né, uma frequência de estímulos que vão ser interpretados como uma sensação dolorosa. Provavelmente, então, por sensibilização central. E o que é sensibilização central? É a minha sinapse alterada. Tá? A alteração que eu tenho na sinapse, né, entre o primeiro neurônio e o segundo neurônio, então eu tenho uma sinapse alterada. E essas alterações que ocorrem nessa sinapse é que vão gerar, então, para mim, né, estímulos dolorosos vindo de fibras que não são dolorosas. Professor, e no caso de uma dor fantasma, que não tem a fibra, seria o sistema nervoso central? Vamos chegar lá. Ele está perguntando, e a dor fantasma? Né? Por que você tem dor se não tem fibra? Eu estou falando da neurologia pós-herpética, tá? Eu usei um exemplo da neurologia pós-herpética. A neurologia pós-herpética eu tenho fibra? É que você falou assim, como se fossem coisas diferentes, né? Eu tenho fibra. Normalmente na neurologia pós-herpética, o que eu tenho? Né? Uma lesão axonal pelo vírus da herpes. Quando eu falo de neuropatia periférica da diabetes, o que eu tenho? Uma lesão axonal produzida pela glicose, né? Pelos produtos da glicação. Quando eu falo de uma dor pós-amputação, eu falo de uma lesão axonal, né? O nervo foi cortado, produzido pelo cirurgião. Você está vendo que em comum, essas três coisas têm a lesão axonal. Certo? Quando eu tenho lesão axonal,
se eu tenho lesão sensorial, se eu for examinar esses 3 pacientes, vai ter a sensibilidade, em comum, no exame físico desses 3 pacientes, vai ter o quê? Sensibilidade alterada. Se eu examinar um paciente com diabetes, na neuropatia diabética, se eu examinar a sensibilidade do pé dele, o que ele vai ter? Hipoestesia, às vezes anestesia. Às vezes eu não consigo detectar nada na neuropatia diabética, porque tem uma lesão só de fibras bem finas, né? Autonômicas, que é difícil detectar. Mas eu posso ter, primeiro, por exemplo, um paciente com fibras finas, a sensibilidade térmica está alterada. Certo? Então ele não sente bem calor e frio, mas tem uma alteração sensorial. No paciente com neurologia pós-herpética, se eu colocar uma agulha nele, ele não sente. Mas o toque de leve, ele dói. Curioso? Porque ele tem lesões de fibras, né? De nossa toda, tem lesões axonais. No paciente com dor fantasma, tudo bem, ele não sente, a perna não sente mesmo porque tem uma lesão axonal. O que a lesão axonal faz? Não? Essa não, aí compliquei. Mas tudo bem. O que a lesão axonal faz de diferente? Produz sensibilização central. Toda lesão axonal. Toda vez que eu leso o nervo daqui para cá, tá? Lembra do neurônio pseudobipolar? Certo? Então assim, né? Conexão. Então aqui, ó, aferência, estímulos, neurônio pseudobipolar, né? Neurônio no gânglio da raiz dorsal, medula. Se eu lesar o neurônio daqui para cá, produtos de glicação da diabetes, cirurgião, certo? Herpes zoster, ele está aqui o vírus, né? Ele se multiplica aqui no gânglio da raiz dorsal. O que eu faço? Eu tenho imediatamente um aumento da atividade do gânglio da raiz dorsal. Toda vez que eu tenho lesão axonal, aumenta a minha atividade do gânglio da raiz dorsal. Se eu cortar a perna de alguém, o gânglio da raiz dorsal cortou o nervo, vai ficar muito ativo. Muito ativo. Inúmeras despolarizações. Muitos neurotransmissores, né? Muitas neurocininas sendo depositadas, despejadas nessa sinapse. Vão produzir o quê? Alterações da sinapse. Vão produzir sistema central. Então, normalmente, a lesão axonal, ela produz dor, porque ela produz, né, um aumento da atividade no gânglio da raiz dorsal e produz alteração na sinapse. A partir do momento que eu produzir alteração na sinapse, né, essa alteração, que nada mais é do que uma facilitação sináptica. Que eu já falei para vocês, e que ele falou também. O que a facilitação sináptica é? Memória. Então, assim, muitas vezes a pessoa fala assim, a dor crônica, a gente fica com uma memória de dor. Não é totalmente certo, não é totalmente errado. Porque, assim, do ponto de vista bioquímico, o que acontece naquela sinapse lá, a alteração que ocorre naquela sinapse é muito parecida com a facilitação sináptica que ocorre no hipocampo, né? Que ocorre lá para a gente ter memória. Então, a facilitação sináptica hipocampo que faz com que a gente tenha, né, memória é muito parecido, o mecanismo químico é muito parecido com os mecanismos bioquímicos que estão sendo envolvidos, né, nessas alterações dessa sinapse, que vão fazer com que a gente facilite essa sinapse e que o paciente permaneça com dor além do processo de cura. Dor crônica. Essas dores que a gente falou agora, né, dores que têm lesão axonal, elas têm uma taxonomia, ou seja, um nome comum. Qual que é o nome comum? Dor neuropática. Toda dor que você tem, né, uma dor com lesão axonal associada, são chamadas de dores neuropáticas. Tudo bom? Vocês querem fazer um intervalo? O povo está cansado já? Ah, não? Ah, não?
Só meio. Já. Hã? Caindo. Consenso, não quer intervalo? Quer intervalo? Consenso. Um estímulo que seja intenso, repetido e sustentado. Então, quando eu falei de lesão axonal, nós falamos do paciente amputado, do paciente com neuropatia diabética, do paciente com neuralgia pós-herpética, nós falamos de um aumento da atividade da rede dorsal produzindo isso. Um estímulo intenso, repetido e sustentado. Então, se há um estímulo intenso, repetido e sustentado, eu posso ter alterações na primeira sinapse no corno dorsal da medula. Certo? Esse estímulo também, que você tem que entender, é que podem ser provocados por várias coisas. Né? Ou lesão axonal, ou uma inflamação persistente, ou alterações genéticas. Certo? Eu estava falando assim, como é que eu tenho, por exemplo, uma migrânia, né, uma enxaqueca, que é hemiplégica familiar, que é uma herança do subdominante. Então ele tem alterações genéticas que vão produzir sensibilização. Ou eu tenho um paciente com artrite reumatoide, que ele está inflamado o tempo todo. Certo? E aí, ele tem, então, um estímulo o tempo todo, que vão não só produzir sensação periférica, ou seja, ele não tem só inflamação, ele deve ter alterações neuronais, né, alterações no corno dorsal da medula, que vão fazer com que ele sinta mais dor ainda. Então, ele não tem só a sensação periférica central, porque ele tem um estímulo intenso sustentado. Ou um paciente que fez uma cirurgia, uma dor pós-operatória muito intensa, por exemplo, uma toracotomia, e esse paciente permaneceu com dor, ou porque ele fez lesão axonal, né? Ele fez uma lesão do nervo intercostal, no afastamento das costelas dele, ou porque ele teve muita dor. Então, a dor intensa vai fazer com que você altere a sinapse. E nós vamos entender agora, né, alguns minutinhos agora, para entender como é que é esse processo químico. Mas isso que eu acabei de falar agora, é muito importante para a cabeça de vocês, para vocês entenderem algumas coisas. Por exemplo, isso acontece na minha clínica. Vocês são reumatologistas, né? Vocês têm um paciente lá com artrite reumatoide. E vocês controlaram bem a inflamação. Né? Vocês estão lá pedindo VHS, pedindo proteína C reativa e controlaram a inflamação desse paciente. Certo? Fizeram um esquema com hidroxicloroquina, com corticoide, com metexate, ou então mesmo com monobiológico. Controlaram a inflamação. E o paciente chega para vocês e persiste com dor. Doutor, eu tenho dor. Às vezes ele encaminha para, né, na minha clínica, o paciente está com dor, a inflamação está controlada. E por que ele continua com dor? Né? O reumatologista não sabe, mas vocês sabem. Por que ele continua com dor? Porque ele tem sensibilização central. Isso não é tão incomum. Né? Isso não é o rodapé do livro. É realmente o dia a dia nosso. Toda dor por muito tempo, toda dor intensa, pode levar à sensibilização. Muitos pacientes que fazem, ortopedista, faz prótese de joelho. O paciente teve uma artrose de joelho e passou dor durante anos. E aí você faz a prótese de joelho. Pô, fez a prótese, tem que sarou. Nunca mais esse cara vai ter dor. E qual é a surpresa do ortopedista? Quando o paciente persiste com dor. Aí faz cintilografia, raio-x, a prótese está solta? Não. VHS, PCR? Não, está com infecção na prótese? Não. O que aconteceu? O paciente já era um paciente sensibilizado, ou seja, já tinha alterações neuronais que não vão mudar com a prótese. Existe um estudo brasileiro de uma fisiatra da USP, a Marta Mamura, né? A Marta, ela fez um estudo exatamente com isso. Ela pegou pacientes que iam submetidos à prótese e fez testes sensoriais para descobrir o quê? Se esses pacientes tinham alodínia prévia. Né? Esses pacientes têm alodínia prévia na região periarticular. E viu que alguns pacientes tinham alodínia prévia. Se tem alodínia, tem sensibilização. Esses pacientes, no pós-operatório, iam ter mais dor do que os que não tinham. Então, os pacientes que tinham, né, já no exame pré-operatório, alterações neuronais no exame clínico,
eles não vão ter mais dor pós-operatória e ia persistir, às vezes, com dor crônica. E aí o que o médico tem? Ele tem que tratar a sensibilização central. Ele tem que pensar no neurônio. Tem que usar medicações, que são medicações diferentes. Quando a gente trata dor neuropática, eu não vou usar opioide anti-inflamatório. Não é a primeira linha. Esses pacientes vão responder melhor a medicações do tipo antidepressivos, tricíclicos ou duais, né? Que fazem o quê? Aumentam, né, as minhas vias descendentes inibitórias, aumentam a disponibilidade do noradrenalina e da sinapse. Ou vou usar alguns anticonvulsivantes do tipo gabapentinoides, né? Que na verdade são os ligantes de possibilidade, né, alfa-2-delta de cálcio, que diminuem a liberação de neurotransmissores da sinapse. Eu vou usar medicações, né, neuropáticas diferentes. E às vezes eu vou ter que usar essas medicações neuropáticas nos pacientes com artrite reumatoide, no paciente com cólice de joelho, porque esses pacientes também têm evidência de sensibilização. Entendeu? Não tem. É uma aplicação prática. Tudo que você está falando, né, são coisas de aplicação prática. Tá. Mas o que esse estímulo repetitivo intenso, sustentado vai fazer? Tá? Isso que eu estava falando para vocês, né? Voltando um pouquinho, né? Então, em várias, o alvo nosso, né, nesses casos, tem que ser o sistema nervoso central. Né? E em vários casos, mesmo de dor inflamatória, como artrite reumatoide, inflamatória crônica, fibromialgia, ou migrânia, intestino irritável, eu vou ter como alvo, né, como fisiopatologia, como substrato neural, a sensibilização central. E eu vou ter que pensar, quando tratar esses pacientes, tratar o sistema nervoso central. Então vocês podem não entender, né, isso que eu estava falando, né, mas vocês vão entender na prática mas por que o paciente tem dor abdominal? Tem dor em cólica, com diarreia, às vezes, né, às vezes constipado, às vezes com diarreia abdominal. Aí você procura, não vê nada. Faz colonoscopia, está normal, não tem inflamação. Faz tomografia, está normal, mas a gente tem dor. Ela é louca? É louca, isso é psicossomático. Não. Ela pode ter um processo, por algum motivo, né? Processo de sensibilização central. E ela permanece com uma dor. E aí, fala assim, nossa, o médico lá, o doutor Paulo é maluco, né? A gente tinha dor abdominal, ele pegou e deu pregabalina para ela, um convulsivante, né? E o pior é que, né, o maluco acerta, porque a gente melhora, né? Mostrando que o problema, né, era no neurônio, não era no intestino dela. É um intestino. E aí você fala assim, o que leva uma pessoa a ter intestino irritado? Às vezes, são coisas que a gente não entende ainda, algumas heranças até genéticas. Mas o que a gente vê? Por exemplo, pacientes com múltiplas cirurgias abdominais vão ter mais chance de ter dor, esse tipo de dor abdominal crônica, intestino irritável. Pacientes que foram submetidos a muitas cirurgias. O que aconteceu quando ela fez múltiplas cirurgias? Irritando, dando tecidual. E o que você... A mesma coisa da amputação. Muita lesão axonal também. Toda vez que alguém cortou, né? Toda vez que alguém cortou, você lesionou o neurônio. Cortou, né? Cauterizou, afastou. Você está lesionando. Quanto mais lesão axonal, maior a chance. O que a endometriose pode causar? Lesão axonal. Criação de novos nervos, pode fazer várias, né? Inflamação crônica, né? Um estímulo intenso, repetido, sustentado. E aí você pega lá, paciente de endometriose. Tá bom, eu sou ginecologista, né? E a paciente de endometriose tem dor. Beleza. Né? Cegamente, o que eu vou pensar? Não, endometriose está causando dor. Aí eu tiro a endometriose toda, faço uma cirurgia radical, o paciente fica 7 horas lá com a cabeça, de laparoscopia. Só 50% foi melhorada a dor. Bom, mas aí, eu tirei toda a endometriose, por que ela continua com dor? O que a gente sabe é isso. Só 50% dos pacientes que têm são submetidos a cirurgia. Não é só 50%, é bastante. Né? São pacientes que sofrem muito, com dor intensa, dor crônica, e é preciso operar mesmo. Mas a gente tem que saber que operar não vai ser a solução completa para esse paciente. Não para todos, para alguns realmente vão tirar a dor do paciente. Então, você vai lá, tirou com a mão.
mas metade dos pacientes não vão tirar a dor. Porque já havia lesão axonal, cisão central, que faz com que a dor seja persistente. Como é que é o mecanismo, né? Qual é o mecanismo de sensibilização central? O que acontece naquela sinapse? Nós mostramos a sinapse, olha, agora fibras abertas estão produzindo de dor. Mas o que aconteceu diferente nessa sinapse? Né? Uma sinapse normal, né? Nós receptores, trazendo então um estímulo intenso, repetido e sustentado. Eu vou falar isso várias vezes, então não se preocupe, mas eu quero que vocês saibam, é uma coisa bem simples, né? Então, a transmissão nociceptiva, normalmente, existem vários tipos de receptores, eu vou mostrar para vocês aqui, várias substâncias químicas, né? A principal substância química do neurotransmissor da sinapse é o glutamato, né? O glutamato se relaciona tanto com receptores do tipo AMPA, né? Com receptores do tipo kainato, tipo N-metilespartato, tá? Então, a maior parte disso aí é glutamato, né? Aí você tem uma fase aguda, né? Você tem uma fase aguda e você tem, o que eu quero que vocês lembrem é o seguinte, então o que você precisa para ter essa indução central? Como é que é esse mecanismo aqui? Primeiro, o que vocês estavam vendo ali, uma descarga grande de neurotransmissores. O que essa descarga grande de neurotransmissores vão fazer? Vão fazer, né, a entrada de cálcio na célula. Então a primeira fase é entrar cálcio. O cálcio vai fazer o quê? Vai ativar quinases, fosfoquinases, certo? Então vai ter uma segunda fase que é fosforilação. Se você ativa quinases, as quinases fazem o quê? Fosforilam. Fosforilam quem? Receptores, né? E ativam enzimas, entre aspas, né? Que vão modificar a transdução, tá? A transcrição celular. Vão modificar o RNA mensageiro, produzindo proteínas novas. Que proteínas? Pode ser, inclusive, novos neurotransmissores. Vão aumentar a expressão de receptores na membrana plasmática dessa célula. Então, assim, eu vou mostrar isso várias vezes, mas o que eu queria que vocês entendessem é isso. O que eu preciso para fazer aquelas modificações plásticas na célula? Como é que é o mecanismo de memória celular? Né? Muito parecido com a memória hipocampal. Eu tenho uma sinapse ativada, no caso da dor, por um estímulo intenso, repetido. Vou ter, com isso, entrada de cálcio na célula. Cálcio ativa quinase e fosforilação. Então a primeira coisa é o estímulo, a segunda coisa é a entrada de cálcio, a terceira é fosforilação e a quarta é a transcrição. Além disso, nessa sinapse da medula, vocês viram lá, naquele verdinho lá, que você tem interneurônios inibitórios. Esses interneurônios inibitórios, eles são neurônios GABAérgicos, tá? E eles podem ter uma morte celular decretada. Eu posso ter uma diminuição da população de interneurônios inibitórios por causa da entrada de cálcio na célula. Então eu posso ter uma morte celular programada, né? Então, além das alterações nessa sinapse, no caso da dor, eu tenho também um componente que é a morte desses interneurônios inibitórios. Entrou cálcio, né? É um mecanismo de morte celular. Posso matar esses interneurônios inibitórios. Tem um pesquisador, do Alan Basbaum, da Universidade da Califórnia, São Francisco, que ele pesquisa exatamente isso, né? Em dor crônica, se eu posso repopulacionar a medula dos pacientes com um interneurônio inibitório. Então ele fez um modelo em rato de dor neuropática, né? O modelo de rato de dor neuropática é um modelo de você fazer constrição do ciático. Você disseca o ciático do rato, passa um fiozinho e amarra o ciático do rato. Né? O pessoal aqui por todos os animais, né? Desculpa, mas não tem jeito, não tem que estudar. Você faz uma constrição do ciático. E aí o rato, ele passa a ter um comportamento de dor neuropática que é a autotomia, ele começa a comer a pata dele. Tá? Por isso que eu pedi desculpa antes, mas né, é um jeito de estudar.
Ele começa a fazer autotomia, ele começa a comer a pata dele, ele sente dor e ele começa a comer a pata dele. E aí, o que o Basbaum fez? Ele pegou uma população de neurônio do rato, ele colocou em cultura, conseguiu produzir essa neurônio em cultura e conseguiu fazer elas diferenciarem para o neurônio inibitório. E voltou para o rato. E aí ele mostrou, né, depois sacrificou esses ratos, depois de um tempo, né, os ratos que começaram a perder o comportamento de autotomia, isso parece que melhorou a dor, né, perder esse comportamento de comer a patinha, e mostrou em célula já microscópica que ele conseguiu devolver aquele neurônio inibitório. Então pode ser no futuro uma terapia realmente da dor crônica que você modifica, né? Você não estraga a dor crônica, você não trata só o sintoma da dor, você está tratando, né, as alterações celulares que ocorreram na dor crônica. Bem interessante, né? Então você tem ideia da importância disso. De novo, né? Então, inicialmente, né, fosforilação dependente, depois transcrição dependente. Então, inicial, o que vai acontecer? Fosforilar. Olha aqui, eu falei para vocês, não tem só um receptor, são vários, né? São várias neurotransmissores, neurocininas, né? Então, por exemplo, né, o glutamato, que eu falei para vocês, né, que se relaciona com vários tipos de receptores, né? Do tipo AMPA, certo? Do tipo kainato, do tipo N-metildeaspartato. Vocês estão vendo que esse metildeaspartato aqui, esse branquinho, ele tem uma bolinha preta. Quem sabe o que é essa bolinha preta? Olha, é uma pergunta de... Essa é pra sacanear. Quem estava lendo aí sobre sensibilização central? O que é essa bolinha preta tampando ali? Está tampando? Hã? Magnésio. Magnésio. Né? Então aquela bolinha preta é magnésio. Então esses receptores do tipo metildeaspartato, normalmente eles são bloqueados por magnésio. Está mostrando nessa estruturinha aí, que é um receptor que normalmente você não é ativado por estímulos normais. Mas o estímulo intenso, repetido e sustentado, pode provocar, entre outras coisas, né, o deslocamento desse magnésio do receptor. E aí, esse receptor aqui, esse metalotrópico aqui, esse aqui, o AMPA, né, são receptores são canais de sódio. Quando eles são ativados, eles entram sódio na célula, né? Receptor de glutamato do tipo AMPA. Esse receptor de glutamato, o metildeaspartato, que está bloqueado por magnésio, é um canal de cálcio. Então, se ele for ativado, se há um desenvolvimento do magnésio, vai entrar cálcio na célula. Um outro jeito de ter cálcio na célula é a própria ativação dos receptores de glutamato metabotrópicos. Eles são ligados ao retículo endoplasmático. Ou seja, não precisa entrar cálcio na célula, a gente já tem cálcio dentro da célula, né? A gente tem cálcio estocado dentro do retículo endoplasmático. Nos plásmicos endoplasmáticos. Bom, então, isso aqui, a ativação vai liberar cálcio. E vários outros receptores, né? NK1, né? Receptores de substância P, a neurocinina. Receptores do peptídeo rastreador de beta-calcitonina, né? Receptores do tipo B2 de bradicinina, receptores do tipo TREC-B, né? Que é de fator neurotrópico derivado do cérebro. Então existem várias substâncias que são jogadas ali, né, quando você tem um estímulo nocivo, quando você tem um estímulo doloroso, ou mesmo aquela ativação, né, um aumento da atividade da respiração. Então, aí o impulso nosso seletivo liberando essas várias substâncias químicas, né? Então, bradicinina, substância P, fator neurotrópico derivado do cérebro, peptídeo de beta-calcitonina. Vocês estão falando que vocês estão estudando, né, a fisiopatologia da enxaqueca, da migrânia, né? No caso de um tutorial de vocês. Então, o peptídeo de calcitonina, né, é um dos principais neurotransmissores relacionados ao processo patológico da migrânia. Tá? CGRP. E aí, então, a entrada do cálcio na célula. Certo? Entrou o cálcio na célula. Ou entrou o cálcio, ou foi liberado do retículo plasmático. O cálcio vai ativar, então, fosfoquinase C, calmodulina. A
fosfoquinase C é a principal quinase na medula. A calmodulina é a principal quinase no hipocampo. Então, você fala assim, esse mecanismo de fascinação sináptica é muito semelhante à memória hipocampal. Né? Talvez a única diferença, uma diferença discreta, né, é que a calmodulina seja a quinase, né, presente no hipocampo e a fosfoquinase C, a quinase presente aí na medula. Certo? Isso já cortou um pouquinho, mudou um pouquinho a configuração. Não tem importância, certo? Então, essas quinases vão então fosforilar esses receptores. Vão ativar vias de transcrição. Desconfigurada não tem importância. Ela vai ativar vias de transcrição. Tá? Vão fazer com que haja a inserção de alguns receptores. Então você vai ter que esconder alguns receptores dentro da membrana plasmática. Então são essas alterações, né, que são as alterações sinápticas que vocês vão ver, né, traduzidas como malodina mecânica. O traffic, né, que é aquele, você vê lá, desconfigurou o traffic, que é aquela inserção. Tá? Então a ativação, a fosforilação pelas quinases, que vão fosforilar os receptores e vão fazer a ativação da ERK1 a ERK2. A ERK2 são sinalizadores de transcrição. Então vão sinalizar para o nosso RNA mensageiro que ele vai então agora começar a codificar igual um louco novos receptores de nucleotídeo espartano, por exemplo. Ele vai aumentar a população de receptores ali. Vai diminuir, né? Vai aumentar a entrada de calmação. Vocês vão criar um ambiente, né, que é de facilitação sináptica, que é a memória. Fosforilação. Lesão dos cientistas, né? Dor primária. Legal, né? Estamos entendendo como é que é a classificação. Mas, posso classificar dor? Posso. Né? Tem 7 caixinhas aí. Uma dor primária com uma dor disfuncional. Não tem uma acepção, né? Uma dor não aceptiva, que eu não tenho lesão neuronal. Se era na cabeça, orofacial e dor na cabeça. A neuropática, quando tem lesão funcional, a dor em câncer, que é, né, tem componentes tanto não aceptivos como não aceptivos, dor pós-traumática também, a visceral, que é, né, é uma nociceptiva visceral, e a musculoesquelética, que é uma nociceptiva musculoesquelética. Legal? Agora vamos voltar aqui de novo. Ele não demora para pensar, né? Estímulo, frágil de cálcio, fosforilação, transcrição. Então, o que nós vamos falar a partir de agora, né, é o que nós colocamos. E como é que a dor é modificada? Então, nós entendemos dor agora. Como é que ela é modificada? Bom, ela pode ser modificada por emoções? Pode. Não só emoções, como aspectos culturais, sociais, esportivos, religiosos. Pode modificar o entendimento nosso de dor. Né? A gente pode, né? A dor pode ser modificada pelo nosso entendimento? Pode, lógico. Por aspectos emocionais? Lógico que pode. Muito cuidado quando a gente fala de dor psicológica, psicogênica, né? Se fala muito disso, né? Às vezes, isso é psicológico. Ainda se cria esse tipo de coisa. A gente sabe, vocês viram que não tem, na minha classificação ela não tem dor psicológica. De repente, assim, a gente não existe, né? Esse tipo de classificação. A dor, raramente ela é criada, né? Ela é criada em algumas situações, tipo dor alucinatórias, né? Que fazem parte de um contexto de doença, né? Mas um paciente esquizofrênico com uma dor alucinatória, mas que são extremamente raros. A dor, ela é modificada por aspectos emocionais, culturais, religiosos, sem dúvida nenhuma. Ninguém está negando isso. Mas assim, um paciente que, como característica psicológica dele sentir dor, não é o caso. Vocês viram que existe, né, uma explicação, como você sabendo, né? Às vezes o pessoal chega com dor fantasma, isso é psicológico. Psicológico não. Tem uma explicação muito razoável para isso aí tudo. Tá bom? Mas, então, existem modificações culturais, né, sociais.
aspectos cognitivos dele. Você acha que esse cidadão aqui, né? Se quiser parar a luz, melhor ele ainda. Você acha que esse cidadão está com dor? Não. Né? E tem. Então, nós falamos de dor sem nocepção. Esse aí tem nocepção sem dor. Né? Ele está arrebentado e está feliz. Né? Como a frase embaixo diz, né? A dor é temporária, o orgulho é para sempre. Ele está orgulhoso, ele ganhou, né? Ele está sem dor. E isso são aspectos cognitivos que podem modificar nosso entendimento do que é dor. Né? Ou então, isso aqui é um poema, não precisa ler o poema, não, né? Essa escultura é uma escultura linda, eu já visitei lá em Roma, uma escultura de Bernini, né? Que fala das alucinações da Santa Teresa, né? Santa Teresa d'Ávila. E ela tinha, as alucinações que a Santa Teresa d'Ávila tinha, que eram, segundo ela, por inspiração divina, né? Por inspiração de Deus, ela traduzia como dor. Mas uma dor, olha que interessante, olha como ela falava aqui, ó, no poema dela. Me parecia que por um momento, né, ela falava que, né, aquela imagem lá, né, que ela tinha um anjo que levava na mão uma longa espada de ouro, cuja ponta era flamejante. Me parecia que por um momento transpassava meu coração e as entranhas. E quando retirava a espada, parecia que as minhas entranhas saíam com elas. Imagina? Olha a descrição, né, do processo doloroso, né? Entrava uma espada e a espada era quente, flamejante, e retirava, saía as entranhas dela com ela. Eu me sentia arder no mais intenso amor de Deus. Então assim, você vê, por motivos religiosos, né? A dor para ela era traduzido como um amor intenso por Deus. E não era, né? Você vê a codificação cerebral, né, da dor, que são alterados por motivos cognitivos. Além disso, né, você pode sentir a dor dos outros, né? Vários de vocês, né, olha que vocês veem essa imagem, vocês sentem dor, né? Isso é uma, graças a Deus vocês são normais, né? A maior parte das pessoas normais sentem dor dos outros, né? É possível sentir a dor dos outros? É possível, a gente sente a dor dos outros, tá? Isso faz parte, né, de um processo neuronal que a gente chama de neurônio espelho. Então, isso que vocês sentiram foi estudado com essas imagens, né? Com essas imagens e sendo mostradas, e esses pacientes em ressonância funcional, está na parte de ressonância, vendo essas imagens, e quando vocês veem essas imagens, o que acontece? Esses aqui são os respondedores. Né? Não é todo mundo que é respondedor, mas assim, 80% dos pacientes são respondedores. Tanto de vocês, quando viram a imagem, né? O que acontece? O que vocês reconhecem nessas áreas aqui? Foram as áreas ativadas quando você viu essa imagem. Não conhece essas áreas? Córtex pré-frontal, giro da ínsula. Reconhece as áreas? Tálamo, né? Dor. Áreas que processam dor. Né? Existe uma área, existe um centro da dor no cérebro? Não. A dor é processada em vários, é um outro conceito que vocês vão ter que ter. Lembra que nós começamos com aquele modelo, né, de um neurônio, oligosináptico, né? Falando, não, isso aqui não explica tudo, realmente não explica tudo. Como é que eu explicaria que aquele lutador estava sem dor? Né? Como é que você explica? É um sistema polissináptico e multicêntrico. Existem vários centros, né? Áreas somestésicas, giro de símbolo, tem córtex frontal, várias áreas cerebrais, né? A ínsula, né? Então, a área somestésica 1 e 2. Vocês vão ter várias áreas do cérebro que respondem à dor. Normalmente são essas áreas ativadas no paciente com dor. E são essas áreas, mesmas áreas ativadas quando você vê uma pessoa com dor. Né? Você vê aquele cidadão com fratura. Você ativou no seu cérebro essas mesmas áreas. Você sentiu dor por ele. Significando que você não é um psicopata. Ela está diagnóstico aqui. Os psicopatas acharem irrelevantes. Uma outra coisa, né? Um outro sentido
Outra uma coisa que faz sentido, né? Você olhando o cérebro em ressonância funcional, é que você pode atenuar a dor do paciente com as palavras. Calma, não é assim que você faz com o filhinho lá? O filhinho caiu, calma filhinho, mamãe está aqui. Calma filhinho, mamãe está aqui. Dá um açucarzinho, dá chupeta, passa a mãozinha, dá um beijinho, não é isso? Você pode atenuar a dor dos outros, né? Esse é um experimento feito em ressonância funcional com punção venosa, né? Num paciente em que ele esperava dor e num paciente que não esperava dor. Então aquela coisa, você vai funcionar a veia do paciente. Olha, ó, fica calmo, vai ser só uma picadinha, uma borboletinha entrando, tal. Esse paciente sentia menos dor. Ele fala, olha, eu vou dar uma furada aqui em você, entendeu? Ó, vai doer muito isso aqui, hein? Né? Se ele esperar que vai doer muito, vai doer mais. E isso é traduzido, né, nas áreas cerebrais que são ativadas quando ele vai ser perfurado. Então o paciente sente mais dor, o paciente que espera mais dor. Então por isso que faz sentido você falar, não, olha, calma, né, calma, vai ser só uma picadinha, não vai doer nada. Do que você falar, não, vai doer mesmo, olha, vai doer, isso aqui dói muito, e ele vai ter mais dor. Então você vê que são as modificações, né? Ou o que eu falei para vocês, né? Um paciente com dor, então, vocês nunca falem em dor psicogênica, porque mesmo um paciente com dor alucinatória, né? Então vocês estão vendo aqui, ó, as áreas que são ativadas em vermelho por uma dor fisicamente induzida e uma área em azul por uma dor alucinar, um paciente que tinha uma dor alucinatória, um esquizofrênico é uma alucinação rara em esquizofrênico, vocês sabem disso, né? A alucinação mais comum em esquizofrênico são auditivas, mas esse paciente ele fazia uma alucinação dolorosa, de dor. E aí você olha o cérebro dele, quais áreas estão sendo ativadas? As mesmas áreas que a dor física. Então mesmo o paciente que está alucinando uma dor, ele está sofrendo dor. Ele ativa as mesmas áreas corticais uma dor física. Não é interessante isso? É extremamente raro. Eu até hoje eu vi um caso de dor alucinatória, que era um paciente que foi uma situação engraçada, porque eu era residente ainda, e a gente na residência passa com a gente clínico e passa psiquiatra. Tinha 2 psiquiatras da nossa equipe, né? E me chamaram a vascular, pediu para avaliar um paciente com uma úlcera na perna, mas o que eles achavam estranho naquele paciente é que o paciente tinha muita dor. E a úlcera não era uma úlcera que esperava ter dor, né? Então, úlceras isquêmicas, angiopáticas, né? Às vezes você hipertensiva, dói bastante. Úlcera fibromatosa não dói tanto, né? E o paciente tinha uma dor contínua, o tempo todo, doía muito, e dói. A gente estava melhorando a úlcera e ele com dor, e ele não estava entendendo muito bem essa espera. E eu passei alguns dias, modifiquei a medicação do paciente e não conseguia também entender porque estava com dor. Aí, assim, no round, né, lá em Porto Alegre, né, lá chama round, né, na visita clínica, né, na discussão, que a gente tinha com todo mundo da equipe, aí eu falei para o psiquiatra, olha, tem um paciente ali que eu estou vendo, que é um paciente esquisito, né? A minha impressão, eu olhei e falei assim, esse paciente esquisito, não estou entendendo porque, e a gente não está conseguindo melhorar a dor desse paciente, né? Ela falou, esquisito, tá bom, eu passo com você. Eu juro para você, essa psiquiatra conversou assim, 1 minuto com o paciente. Ela olhou para o paciente, falou bom dia, o cara respondeu bom dia, ela falou assim, mas tu é burro, hein? Olhou para mim, tu é estúpido, hein? Foi falar para tu é estúpido. Eu falei, por quê? O cara é esquizofrênico, você não viu? Eu falei, não vi, né? Eu vi que ele é estranho, é alguma coisa. Eu falei, esse cara é estranho. É esquizofrênico. Então ela entrou com haloperidol, no dia seguinte ela estava sem dor. Né? Você não percebeu? Mas é interessante a pessoa que tem experiência nisso, clínica, né? Ela olhou para você e falou, eu falei, bom dia, tu é estúpido, hein? Tá bom. Açúcar. Então, o cara, aí realmente assim, haloperidol diz assim, é dor alucinatória. Ele estava tendo alucinações dolorosas. Muito curioso. Mas é raro. Vamos ver todo dia, não. Tudo isso para falar, né, para concluir, né, para vocês, né? A gente começou lá, vocês definiram dor, para concluir que quem sente dor é o cérebro, né? Então não é, está longe de ser aquela condução passiva, estimulada, alucinante, né? Quem sente dor é o cérebro. Ele é modificado pelo cérebro. Então vocês veem como é a dor, ela é modificada pelo cérebro. E que não existe centro para a dor. Tá?
No brain, no pain. Etc. First, né? E são, né? E não existe sempre. Você vê que essas áreas, né? Tá, vasos mistérios, carinho, giro do símbolo, ínsula, corte pré-frontal, são as áreas mais ativadas dentro do processo doloroso. Dentro de uma integração, né? Sensorial e emocional. Ninguém fica indiferente à dor, né? A não ser que você seja esquizofrênico às vezes, né? Você fica indiferente à dor. Não existe, né, área cerebral para dor, como tem para reconhecimento facial, como tem córtex visual. Não existe o córtex da dor. São áreas espalhadas aí, né? E aí, estamos acabando. E a gente tem só para revisar alguns pontos centrais. Tá bom? Até que horas são? Cansaram muito? Então, assim, para vocês, o que levar para casa? Tá? Então, quais são os pontos centrais da discussão que a gente teve aqui? Então, para que a gente fez isso aqui? Vou falar para vocês no começo, que era uma discussão até mais, né, contextual. Né? Vocês estão tendo os casos clínicos, eu não ia falar de caso clínico, mas eu dar um contexto para vocês entenderem o que é dor, entenderem como vocês podem abordar a dor, entenderem um pouquinho dos relatos neurais de dor. Tá? Quais são os pontos centrais que vocês deveriam entender? Pronto. Primeiro, que nocepção não é dor. Né? Nocepção é uma coisa, dor é outra. Dor é um fenômeno muito mais complexo que nocepção. E que a gente pode ter até dor e não noceptiva. Certo? Então, nocepção é uma coisa, dor é outra. Dor precisa dessa processamento cerebral. Né? Precisa de processamento cerebral para ter dor. Então, a dor exige, né, como está dizendo aí, um processamento cortical. Tanto que eu posso ter um paciente, inclusive, com lesão e sem dor. Né? Apesar de subjetiva, né? Assim, uma coisa importante que a gente não disse aqui, então vamos dizer, a gente coloca aqui também. Né? No começo, a dor é subjetiva, a dor é subjetiva, cada um vai sentir e a gente tem que dar valor para essa subjetividade. Mas que, então, é o paciente que se queixa de dor. Um paciente pode ter lesão e não ter dor, outro paciente pode ter muito pouca lesão e muita dor, né? E pode ser por mecanismo de sensibilização, por memória, por aspectos emocionais daquela vivência que ele está tendo. Mas o paciente deve ter a sua dor avaliada. Tá? Então é possível avaliar a dor. Né? É possível você perguntar para o paciente e falar, você está com dor? E a gente tem que acreditar nisso. É o único dado que a gente tem. Né? É a avaliação subjetiva do paciente. Para você tratar adequadamente, você tem que tratar o paciente, tratar aquela dor que sente. Dor crônica é uma doença, né? Vocês viram que ela é diferente da dor aguda. E ela tem um grande impacto, né, na qualidade dos pacientes. Existe dor não afetiva, existe dor não afetiva. E vocês entenderam que para ter, né, essa manutenção de dor crônica, você tem mecanismos de sensibilização periférica e central. Periférica, a inflamação, e central, a modificação daquela sinapse, né? Por entrada de cálcio, estímulo entrada de cálcio, fosforilação e transcrição genética. É isso. Tá bom? Muito obrigado a vocês.